Trainee é um jovem que ele está recém se formando na universidade, ele pode estar do 7º, 8º e recém-formado. Ele vai atuar numa empresa, normalmente é de médio a grande porte, e ele vai desenvolver um trabalho em diversas áreas. Então ele vai trabalhar na área de recursos humanos, na área financeira, no marketing, e depois desse período, normalmente são 2 anos de aprendizagem. Ele escolhe a área que ele quer e normalmente ele parte para gerenciar essa área. Por quê? Porque ele já conseguiu compreender o todo da empresa. Processo seletivo. O que eu fiz? No recrutamento e seleção, a gente faz um levantamento de perfil. A gente define qual o cargo que a pessoa vai exercer, no caso, trainee na área financeira. Qual que é a função que vai exercer? Vai exercer principalmente a financeira, mas vai ter um pouquinho de marketing, um pouquinho de recursos humanos, quando precisar e por aí vai. Qual que é o perfil e as competências que a pessoa precisa ter? Se ela vai lidar com a parte financeira, precisa ter Excel? O que vocês acham? Sim. Precisa ter Excel. Precisa ter uma informática no nível médio para avançado? Sim. Idioma, será que precisa ter? É recomendável, né? Por mais que a pessoa não vá utilizar no dia a dia, mas a gente sabe que hoje é um grande diferencial competitivo. Esse perfil que eu levantei agora com vocês foi o perfil que a gente definiu no final do recrutamento e seleção, porque no início a gente tinha definido que a gente queria outro tipo de pessoa. Aí vocês imaginam, eu queria uma pessoa com muita experiência na área financeira. Essa pessoa ia aceitar o salário baixo que a gente estava oferecendo? Um homem de 40 anos, com uma super experiência, poderia até aceitar por desespero, mas não ia ficar motivado ao longo do tempo. Então olha só como que é importante você fazer um perfil correto. Isso aí cabe muito ao gestor de área, ele tem que sempre ajudar a construir esse perfil. Recrutamento, o que eu fiz? Quando me falaram que era uma pessoa com super experiência na área financeira, eu anunciei no jornal. Gente, choveu de FIFAFI, FIFOFó, essas faculdades que... Detalhe, tinha gente que colocava assim, graduado em administração. Não botava nem a faculdade que tinha graduado. Então você imagina qual que era uma faculdade à distância. Eu cheguei a entrevistar a gente, eu perguntei, vem cá, mas que faculdade é essa? Curitiba, Paraná? Aí acho que vocês já conhecem, tem aquela Cruzeiro do Sul que é à distância, né? Deu, isso aqui é distância, né? Aí eu já botei um negativo no currículo dela. Então tudo isso conta, porque não adianta, gente, vocês sabem, vocês são UNB. Quem está na UNB tem uma vantagem competitiva no mercado. É questão de faculdade. Faculdade tem muita importância hoje em dia. Tem outros tipos de recrutamento, que é recrutamento por site, tem empresa que o candidato contrata a empresa, tem também a empresa que contrata o candidato por meio de site, Cato, que a gente conhece, né? Também tem empresas grandes empresas, eles falam, põe aqui seu currículo, aí você preenche milhões de dados pessoais, então tem várias formas de recrutar. O que aconteceu? Vocês lembram que eu comentei que depois a gente acertou um perfil que a gente queria uma pessoa de faculdade boa e que fosse recém-formado? O que eu fiz para contratar essas pessoas, para recrutar essas pessoas? Eu vim aqui na UNB, eu deixei cartaz, eu fui no CEUB, fui na Católica e fui no IES, ou seja, eu peguei as melhores faculdades e eu anunciei a vaga lá. E aí, realmente, eu consegui o foco que a gente queria. Eu consegui pegar pessoas recém-formadas, que tivessem uma base boa, e aí a gente definiu que não precisava ter experiência, porque realmente, se for pegar um currículo, você recrutador, você tem que avaliar alguns pontos. Primeiro de tudo, os dados pessoais. Aí você pergunta para a pessoa se ela é casada, se ela tem filhos, se ela é solteira, se ela mora com os pais, se ela é sozinha, se ela tem carro. Por que essas perguntas? Primeiro, para você conhecer quem você está contratando. Depois, você vai ter que dar um retorno pro gestor de área sobre a pessoa. Olha, essa pessoa namora, essa pessoa é casada, tem filho. E aí, você topa uma pessoa com filho? Porque tem aqueles limitadores. A gente sabe que pessoa com filho, o filho adoece, não tem com quem deixar. Então, assim, é o tipo de coisa que você não anuncia. Olha, não quero pessoas com filho. Mas na hora que a pessoa chega, por exemplo, um fumante, ninguém na empresa fuma. Será que vale a pena trazer uma pessoa que fuma constantemente? Aquela pessoa chaminé, que ela chega e já exala o cheiro? Você nunca pode dizer para as pessoas, olha, a gente não quer esse perfil. Mas quando a pessoa vai chegar na empresa e você verifica que ela tem esse perfil, aí cabe a você decidir se as outras características ultrapassam esse problema, esse defeito, né? Aqui é etapa de seleção, você está com as pessoas na sua frente. Eu vou contar um pouquinho da experiência do trainee em administração. É o seguinte, o gestor de área, ele é uma pessoa muito bacana, mas
mas ele tem um pouquinho de déficit de atenção. Então, assim, ele pensa demais, ele tem muitas ideias inovadoras, mas ele não consegue colocar no papel. Uma das melhores candidatas que passaram por mim tinha também esse problema. E aí, inclusive, eu abri para ele, eu falei assim, olha, eu sei que você tem um pouquinho de dificuldade em se expressar, só que essa candidata que eu adorei também tem. E aí, será que vocês não vão chocar? Será que não vai dar problema? Vocês convivendo junto? A comunicação, será que não vai ser clara? Como é que será que vai ser esse processo? Então, assim, ele falou assim, vamos fazer assim, eu vou passar ela para a fase final, que a gente mandou. Assim, o que acontece? Nós queríamos uma pessoa que continuasse na empresa, que ela tivesse um crescimento junto com a empresa. Então, a gente fez um teste bem pauleira. A gente pediu para as pessoas montarem uma empresa na área sustentável, que é a empresa da área sustentável, montasse uma empresa na área sustentável para a Copa. Então, essa menina, ela fez um projeto bem bacana, que foi montar os eventos para a Copa. Então, ela montava um galpão em que passava jogos, tinha outras atrações. É como se fosse um evento aqui em Brasília, né? E realmente, o jeito que ela montou, iria dar certo. Só que quando ela veio apresentar, a gente já conseguia perceber que ela tinha um pouquinho de dificuldade. Ela tinha todas as ideias claras, mas ela tinha dificuldade de colocar. E aí o gestor falou, poxa, eu gostei muito dela por vários motivos, mas vai bater comigo, porque as pessoas precisam se comunicar bacana, precisa ter uma interação bacana. E no caso não estava. Talvez não fosse ter essa interação legal. Acabou que a gente escolheu um cara que ele era de origem humilde, ele graduou no CEUB. Na verdade, ele estava graduando no CEUB e ele estava extremamente motivado. Aquele dinheiro, que assim, não é um valor muito alto, que eu comentei com vocês, ia ser assim para ele a melhor coisa do mundo. Então e ele gostava muito de crescer, de aprendizagem, tinha totalmente o perfil da empresa, ele gostava de estudar, porque a empresa sempre tem o objetivo de levar as pessoas para palestras, para aprender, desenvolver conhecimento. Então, por isso, ele combinava muito com a empresa. E ele fez um projeto muito bacana, assim, de descrição desse plano de negócios que a gente pediu para a pessoa fazer. E a gente não escolheu, eu já comentei com vocês por quê. Esse menino ele foi mais adequado porque ele iria se motivar a médio, curto e longo prazo, ele iria ser um bom retorno para a empresa, ele iria, digamos, dar frutos. Ele era motivado a aprender, motivado a crescer, e a gente definiu que ele ia ser o candidato. Não é ruim se a pessoa não tiver o retorno de como é que você foi, se você foi aprovado ou se ela demora. Então esse que é o ponto, feedback. Você, como recrutador, deve dar o feedback positivo. Poxa, parabéns, você passou. Quando eu liguei para o garoto para dizer que ele tinha passado, eu falei assim, olha, entre 700 pessoas, eu recebi 700 currículos, entre 700 pessoas você foi escolhido para trabalhar com a gente. Parabéns. Gente, esse garoto devia estar dando pulos do outro lado do telefone. Ele ficou tão feliz, mas tão feliz. Então, assim, é gratificante, sabe? É gratificante você saber que você escolheu a pessoa certa para o lugar certo. É muito bacana. Então, você dá o feedback positivo, poxa, parabéns, você passou. E você dá o negativo, porque as pessoas, elas disponibilizam tempo, elas criam uma expectativa sobre a sua empresa. Elas querem trabalhar naquela empresa, por mais que elas não tenham o perfil ideal. Então, você avisa, olha, obrigada pela participação, mas dessa vez não vai dar. Então, é muito bacana. E é importante vocês darem o feedback.